Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo e hoje vou apresentar para vocês uma possibilidade de ganho, de lucro, de rentabilidade na Binance de cerca de 20%, tá? Claro que o que eu vou te apresentar aqui envolvem riscos, inclusive existem possibilidades de investimento com um risco relativamente menor, né? Que você vai ganhar o quê? Uns 3, 4, 5% de lucro, e existem algumas projeções ainda bem maiores do que 20%, 30%, 100%, mais de 100%. Isso tudo vai depender do quão risco você está disposto a correr, o quanto risco, aliás. Se por acaso você não tem conta na Binance ainda, use meu link para se cadastrar, é o primeiro que estará na descrição, e usando esse link você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade, e o segundo link na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo, caso você queira conhecê-lo, tá? Para diversificar aí o seu investimento. Então bora lá, meus amigos, vamos aqui em Finance, Binance Earn, daí você vai cair nessa tela que apresenta todas as possibilidades de investimento em relação a Binance, e a gente vai vir aqui em Liquid Swap. Daí, o que você vai fazer, tá? Qual que é a sua ideia? É você pegar duas moedas que você já tem na sua carteira, tá? Você vai vir aqui em Wallet, Fiat e Spot e pega duas moedas que você já tem, tá? Eu vou pegar aqui uma opção de risco relativamente baixo para a gente começar. Então, vou selecionar a BUSD e a USDT. Então, eu venho aqui, volto para aquela tela que a gente tava, coloco aqui na busca BUSD. Então vocês podem ver aqui que ele mostrou todos os tipos de possibilidades de pares de BUSD com alguma outra criptomoeda ou stablecoin. Nesse caso aqui eu vou pegar BUSD barra USDT. O lucro é relativamente baixo em relação ao que eu falei no começo do vídeo, em relação ao que a gente vai ver, como por exemplo esse daqui que dá 23%, tá? Mas ele tem uma probabilidade de risco um pouco menor do que a média. Então você vai clicar aqui em Liquid e o que vai acontecer, tá? Aqui a gente tem três possibilidades. Na primeira possibilidade, você vai ter que ter BUSD e USDT na sua conta, tá? Na segunda possibilidade, você só tem BUSD. E na terceira possibilidade, você só tem USDT. Por que cargas d'água a primeira opção é melhor? Por que cargas d'água você falou que precisa ter as duas, Marcos, sendo que necessariamente você pode ter só uma? Porque eu quero que você tenha um lucro maior, tá? Então como funciona? Se eu tenho já BUSD e USDT, eu não vou ter que... a Binance não vai fazer nenhum tipo de conversão para mim. Agora, se eu tenho BUSD e não tenho a segunda moeda, o USDT, o que vai acontecer? A Binance vai fazer a compra de um proporcional em USDT e ela vai me cobrar taxa disso. Então, essa transação vai me custar 0,2%. É uma taxa mais barata do que se você fosse fazer um trade simples, seja ordem a mercado ou ordem limitada, mas ainda assim você vai pagar taxa. Então, por isso que eu falo, eu acredito que seja melhor você trabalhar com moedas que você já tem. Outra coisa, não serão proporcionais os valores. Então eu quero um total de 10 aqui BUSD. Ele não vai pegar mais 10 USDT. Ele vai fazer aqui uma proporção de 3. Nesse caso aqui, tá? Na hora que você acessar pode estar diferente. Ele vai colocar 3.2814696 de USDT e vai ser 6.2257 de BUSD. Aí você põe aqui, eu aceito os termos, adicionar liquidez, ok? Depois que você fez isso, o que vai acontecer? No dia seguinte você vai voltar aqui, vai vir em My Portion, enfim. E o que você vai fazer? Você vai enxergar, na verdade, vindo já no mesmo dia, você vai ver todos os investimentos que você tem aqui, vai ter uma listinha e tal, e você vai poder ou remover esse investimento, você pode remover a qualquer momento, parte dele ou o investimento inteiro,
tá? Você pode remover o investimento em uma só das moedas, BUSD ou USDT, ou nas duas, tá? E você pode também vir aqui e resgatar só os seus lucros. Você vai clicar aqui em Client Rewards e você vai receber diretamente o lucro do dia na sua conta. Agora, vamos a algumas opções de rentabilidade que vão ter um risco um pouco maior, tá? Eu vou selecionar aqui um exemplo. Deixa eu sacar uma moeda aqui. Ok, eu transferi o Polkadot de um outro investimento que eu tinha aqui na Binance. Agora eu venho aqui, ó, e coloco DOT. Então eu venho novamente em Liquid, tá? E vocês podem ver que aqui a taxa de lucro tá em média 14,64% o anual, tá certo? Então a gente vai selecionar aqui ADD, adicionar Polkadot e o USDT. Porém, reparem que ao clicar aqui em máximo, ele vai falar, ó, o tanto que você tem em Polkadot equivale, nesse investimento a gente precisaria colocar $150. Você não tem $150 disponíveis. Então, simples, eu venho aqui e reduzo a minha quantidade de Polkadot. Vamos por aqui 0,5, equivale a $22 nesse investimento. Então você vem e coloca, eu aceito os termos e tal, e tal, e tal. Se você porventura quiser fazer a aquisição da moeda, você também clica aqui, ele vai cobrar a taxa de você e tudo mais. Acredito que não é surpresa para ninguém, vocês já entenderam essa parte. Daí a gente vem aqui, ó, adicionar liquidez. Então eu coloquei 0,5 Polkadot, o equivalente, né, mais ou menos, e mais os $22. Então eu posso vir aqui, ó, em View My Portion, enfim, e aqui está a opção de investimento, tá? E a partir do dia seguinte, né, na verdade, você tem que estar há mais de 24 horas nisso e o rendimento é calculado após as 21 horas todos os dias. Você pode vir aqui em Client Rewards e ir fazendo as suas solicitações de saque do seu respectivo rendimento, caso ele tenha ocorrido. Se você não teve rendimento, também você não vai ter o que sacar. Porém, o que é interessante a gente observar é que normalmente ele está fechando aí no positivo. Se você quiser remover, você vem aqui. Se você quiser adicionar mais uma quantidade de Polkadot, mais uma quantidade de BUSD ou USDT, enfim, você vem aqui em adicionar e você vai colocar uma proporção a mais. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se agora, ative o sininho das notificações, deixa um like se esse conteúdo foi útil. Se você não tem conta na Binance, usa o nosso link aí para se cadastrar. E não esqueça de dar uma conferida aí no nosso robô de operações, que é o segundo link. Até mais!